Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando a nossa aula, ok? E hoje eu irei fazer a introdução do capítulo 2 da unidade 3, ok? Hoje eu irei dar início à política em Platão. Certo? Então é interessante que vocês peguem aí o livro de vocês. Eu vou começar a trabalhar a partir da página 413 com vocês. Hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre o conceito de política em Platão. Beleza? Que é um conceito muito importante, certo? Porque aquilo que eu já falei para vocês, né? A filosofia, ela vai trabalhar com conceitos. E é importante, é interessante que a gente compreenda, certo, o conceito de política, a importância que a política tinha para os gregos antigos, ok? Então vamos lá para a página 413. Aqui já abro o livro de vocês aí na página 413. E aqui na página 413, meus amores, eu irei fazer a leitura, certo? Eu irei fazer a leitura de apenas 3 parágrafos com vocês. E o parágrafo em que eu vou dar início à leitura e também explicação é o terceiro parágrafo, certo, do tópico Platão, a cidade perfeita. Beleza? Então, vamos lá. Uma das principais obras de Platão chama-se A República. Beleza? Nessa obra, o filósofo buscou uma forma de governo que tivesse a justiça como a grande virtude. Para isso, ele criou uma cidade imaginária, para a qual deu o nome de Calípolis, que significa cidade bela. Esse conceito de polis, a gente já vem estudando já há algum tempo. A polis é a cidade e a polis também pode se referir também, como na obra de Aristóteles, à sociedade. E é interessante quando, inclusive eu tenho esta obra, né? Quem é professor de filosofia, quem é estudante de filosofia, não pode deixar de ler essa obra de Platão, que é A República, certo? E a gente inicia essa obra de Platão com o livro que, o primeiro livro dessa obra, ele traz como tema a justiça. Ou seja, segundo Platão, para Platão, a base de toda sociedade é a justiça. Por isso que no primeiro livro da República de Platão, ele vai discorrer, Platão vai trabalhar sobre o conceito de justiça, ok? Então vamos lá, certo? Vou trabalhar este outro parágrafo aqui com vocês, beleza? E fazendo a leitura aqui do parágrafo em questão. Segundo o pensamento de Platão, a busca da harmonia deveria ser constante entre os habitantes da cidade. As pessoas são diferentes, ou seja, essa questão da diferença entre os indivíduos, né, vem sendo tratada na história do pensamento ocidental desde suas origens. Por que suas origens? Porque sabemos que a filosofia, o pensamento filosófico, ele vai nascer com os gregos. Nasce com os gregos e vai florescer com os gregos. Beleza? Então, qualquer pessoa que quer se dedicar ao estudo da filosofia deve começar com os gregos, porque quase todos os conceitos, hoje, o conceito de ser, o conceito de verdade, o conceito de mentira, o conceito de linguagem vem sendo tratado, o conceito de política vem sendo tratado desde a antiguidade com os gregos. Por isso a importância, certo, que os gregos têm
certo? Pelo fato da filosofia ter nascido com os gregos e também, certo? E com os gregos a filosofia floresceu, beleza? Então aqui, né, as pessoas são diferentes, portanto deveriam cumprir funções diversas, respeitando as habilidades de cada um. O Estado ou o governo de uma cidade, vejamos bem que Platão também trabalha o conceito de Estado. Porque, segundo Platão, não existe Estado sem um governo. Para Platão, o que é um Estado para Platão? Para Platão, o Estado é um território, certo? Este território é habitado por uma determinada comunidade, que hoje é o que chamamos de sociedade, e que essa sociedade ela é governada. Há um governo, há uma forma de governo para poder governar essa sociedade. Isso é Estado para Platão. Beleza? E esse conceito de Estado também é importante que nós compreendamos, também é importante, certo? Termos a compreensão desse conceito de Estado. O Estado ou o governo de uma cidade deveria se ocupar da educação das crianças, para que elas desenvolvessem suas habilidades e sua vocação. Né? Essa questão da vocação que cada indivíduo tem, certo? E isso vem sendo tratado na história da filosofia desde a antiguidade. E que é interessante que Aristóteles também vai se aprofundar sobre essa questão, principalmente quando Aristóteles, lá na sua Ética Nicômaco, ele vai falar sobre a questão do prazer. Aristóteles associa o prazer com a atividade que a gente desenvolve. Lembrando que Aristóteles foi aluno de Platão. Por isso que Aristóteles também vai falar sobre essa questão também. E vamos deixar Aristóteles, né, mais para frente, vamos cuidar mais aqui de Platão, certo? Então, o Estado ou o governo de uma cidade deveria se ocupar da educação das crianças para que elas desenvolvessem suas habilidades e sua vocação. Em outras palavras, suas qualidades e capacidade, né? Essa consciência os gregos já tinham, né? Que os indivíduos são diferentes e que cada indivíduo, certo, tem qualidades e tem capacidades. E que isso é que Aristóteles vai dizer, né? É a justificativa para o mestre do homem viver em sociedade, beleza? Vamos continuar ainda lendo Platão. Então, as pessoas deveriam desempenhar funções diferentes onde? Na polis. Então, as pessoas deveriam, desempenhar uma determinada função de acordo com suas habilidades, de acordo com suas capacidades, certo? Mas nenhuma função poderia ser considerada melhor do que a outra, nem mesmo a do governante da cidade. Então, se uma pessoa está ocupando um cargo de governante ou um cargo, né, ou um cargo político importante numa determinada sociedade, essa pessoa deveria ocupar, por exemplo, um cargo de prefeito, um cargo de vereador, se ela tivesse capacidades para exercer todas as funções que são compatíveis, certo? Com esse cargo, beleza? Então veja aí bem a importância que isso tem, ou seja, e principalmente, né, quando a gente se fala de política, né, porque a política ela tem uma importância muito grande, meus amores, para os gregos antigos, certo? É interessante quando Platão, lá na sua obra O Político, é lá que ele vai falar sobre o conceito de político, né? Ele vai dizer e lá ele vai falar sobre o político verdadeiro. Ele diz que o político verdadeiro é aquele que
que a sociedade, ela tem necessidade dele. Por quê? Porque ele é um político na sua essência. E como ele é um político na sua essência, ele tem habilidades e capacidades de exercer determinados cargos que são importantes no determinado estado. Não hoje, como a gente vemos, né, que muita gente vai para o âmbito da política para se beneficiar, né, para o benefício pessoal ou o benefício de sua família. Aqui, certo? E a gente sabe que o quanto que isso é desastroso para uma determinada sociedade. E convivemos com isso. E a gente sabe que isso leva àquilo que todos nós sabemos que é a corrupção. Beleza? Porque a política, ela visa o todo. A política, ela visa o bem-estar de toda a sociedade, não os interesses de uma minoria, como que a gente vê na atualidade. Beleza? Então, todos seriam iguais na importância e necessidade para o desenvolvimento da cidade, ou seja, para o desenvolvimento da polis. Ou seja, cada um em uma determinada polis ocupar funções, certo? E que, aliás, ocupar cargos e que esses cargos, essas funções, elas devem serem compatíveis com as habilidades dos indivíduos, ou seja, das pessoas, beleza? Então, meus amores, eu vou ter que encerrar agora a minha aula, beleza? Lembrando que na nossa sala de aula virtual, certo, que acontece toda quinta-feira pela manhã, eu irei me aprofundar ainda mais nesse tema com vocês. Lembrando que eu já trabalhei com vocês o conceito de política e o conceito de democracia. E agora nós vamos adentrar, certo, no conceito de política com base no pensamento de Platão e no pensamento do grande mestre Aristóteles. Tchau, tchau, fiquem em paz, fiquem com Deus.